Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Hoje vamos começar a falar sobre a armadura de Deus. Não somente temos que lutar, tomar aquela ofensa contra o inimigo, mas temos que nos proteger, porque o inimigo também nos ataca. Então Deus deu-nos aquela armadura que é muito típica quando nós descrevemos, quando Paulo escreve sobre isso. Ele está a usar aquele exemplo da armadura que os soldados romanos usavam no primeiro século. Ele passou muito tempo com eles, com certeza. Ele estava assim em lugares assim de proximidade. Ele foi conectado com soldados. Ele passou anos com um soldado mesmo na mesma casa com ele em Roma. Ele estava em prisão romano, então tinha muitas oportunidades para observar essa armadura. Com certeza ele ouviu histórias da guerra, da parte dos soldados, como eles contaram como usar, como vestir. Então ele estava a usar e tirou algumas lições daquela armadura e aplicou isso à nossa própria vida espiritual. Por isso, quando fala sobre essa armadura, é aquela armadura típica romana, naquela primeiro século. Vamos ler em Efésios capítulo 6, porque nós temos aquela listagem de 7 peças diferentes. Começamos em versículo 13. Diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficares firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça de justiça, e calçados de pés com preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo de fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também a capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa descrição da nossa proteção, como devemos nos proteger no dia mau, a Bíblia fala, aquele tempo em que o inimigo ataca, o tempo em que nós sentimos tão isolados, tão atacados, tão rodeados pelo inimigo. Nós temos uma proteção tremenda. Quando nós vamos analisar essas peças, tudo refere a Jesus. Jesus é a nossa proteção. Jesus é tudo. E nós vamos ver isso, vamos vestir de Jesus. Vamos nos identificar com Ele diariamente para vencer os ataques do inimigo. A Bíblia diz em versículo 10, diz demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Essa palavra força, literalmente, significa força interior. Não é somente ter um bom físico, músculos e consegue ter aquela resistência física. Não tem nada a ver com isso. É aquela força interior, aquilo que vem de Deus, algo que é do nosso espírito. Por isso é chamada armadura espiritual, é a armadura de Deus, aquilo que Ele nos dá, não é aquilo que nós temos naturalmente, ou que nós podemos adquirir fisicamente. Okay? Essa é importante. A primeira peça que nós temos que colocar é o mais importante. Não começa com a capacete, não começa com a cabeça para baixo, começa com um cinto. E esse cinto é chamada a verdade. Jesus é a verdade. A Bíblia diz em João 14, versículo 6, ele diz, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho,
Eu sou a vida. Então, Jesus identifica a si mesmo sendo verdade. Sendo verdade é absoluto, não é variável, não é relativo, é verdadeira, é única, é absoluta. Se a verdade não é absoluta, então é reduzido o nível de opinião. Então não podemos ter várias verdades. Não podemos ter uma verdade para mim e outra verdade para ti. Então não essa perde o seu sentido. A verdade tem que ser absoluta, é estabelecido fora de nós, é estabelecido por Deus porque Ele é a fonte de tudo. Então, se nós queremos saber a verdade, nós temos que encontrar a verdade em Jesus, ok? Em Deus próprio. Tal como o amor. Amor não é determinado por nós. Nós não definimos o que é amor. Ele é amor. Deus é amor. Então, por isso, nós temos que saber amor olhando para Ele, não olhando para os meus sentimentos, aquilo que eu sinto. Não. É determinado porque Deus é amor. Quando Deus é, né? Então, essa é a base de tudo. Essa é a padrão, aquela pedra de esquina, aquela quadrangular, aquilo que estabelece a medida para todas as outras experiências humanas. Então, a verdade é extremamente importante. Quando fala daquele cinto, não é um cinto assim como eu tenho para segurar as calças, não era para isso. É que todo o resto da armadura é pendurada, é segurada pelo cinto. A espada tem o seu lugar, aquela lança, aquele escudo, tudo tem o seu, até que a própria couraça tem que ser ligada, senão vai abanar no tempo de guerra. Então, é como um carpinteiro, aquele cinto que põe aquele martelo, tem as outras, tem bolsos, é tal e qual, esse tipo de cinto segurava o resto. E se nós não temos a nossa vida rezada, fundada sobre a verdade, é como fundada sobre a rocha, vem as tempestades, vem os ataques e nós vamos ficar abalados, nós vamos cair. Mas quando a nossa vida é fundada sobre a verdade, então nós temos segurança. O resto funciona bem. Então é tão importante que, em primeiro lugar, porque como Judas diz, que a nossa guerra é mesmo uma guerra contra a verdade. Satanás querem entrar com mentiras para criar incredulidade, para reduzir aquele entendimento da verdade ao nível da opinião. Então, essa é um ataque, é mesmo uma coisa que está a abanar a igreja até em dias de hoje, porque há muitas doutrinas de demónios, muitas ideias que estão a ser infiltradas assim, no pensamento da igreja. A igreja tem que voltar a vestir-se a si mesmo com a verdade, porque essa vai segurar o resto. Essa verdade é a pessoa de Jesus. Temos que ter uma revelação de Jesus. E há muitos outros Jesus que estão a ser pregados. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz à igreja de Coríntios, e diz que, mas temo que assim como o serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Há pessoas que querem complicar as coisas com coisas novas, uma nova revelação, uma nova ideia, uma nova rumo, um novo movimento. Alguma coisa nova, pessoas querem novidades. Temos que voltar aos princípios, base da revelação de Cristo, simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus... que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito,
que não tenham recebido, ou abraçaste outro evangelho. Então, essas outras coisas são aquele ataque contra a verdade. Porque Jesus é único e é revelado nas Escrituras. Temos que aceitar Jesus como Ele é revelado nas Escrituras. Ele é o Filho de Deus Altíssimo. E nós temos que ter isso bem estabelecido em nós. Não é? Que Jesus é a verdade. A segunda peça desta armadura é a couraça. A couraça que cobre esse órgão mais importante que é chamado de coração. Mas nas Escrituras, coração não significa aquela bomba de sangue. Fala da pessoa interior. Fala da nossa própria identidade, quem que nós somos. Nós acreditamos assim no coração. Então, com todo o coração, com toda a sinceridade, com tudo que há em nós, com a nossa própria ser, a nossa evolução. Então, esse coração aparece nas Escrituras mais que 1000 vezes, aquela palavra coração. Às vezes significa alma, significa a nossa mente, nossas emoções. Outras vezes significa nosso espírito. Mas, basicamente, tem a ver com aquele homem interior, aquela pessoa que está sempre a falar, né? Aquela autoconversa, aquela eu, né? Da pessoa. E Deus quer habitar no nosso coração. Quando nós convidamos Jesus para entrar em nós, Ele entra no nosso coração. Ele senta, né, acima do trono da nossa vida. Agora Ele é o Senhor, Ele é o dono. Né? Nós entregamos aquelas chaves da nossa casa a Ele. Nós dizemos, Senhor, à vontade, a minha casa é tua. Né? Entra, né, na minha vida. Então nós temos essa experiência, né, quando nós aceitamos Jesus. O Provérbios 4:23 diz, guarda o teu coração, porque dali são as saídas da vida. Guarda bem o teu coração. Não deixe qualquer coisa entrar. Não seja dividido no teu coração. Não deixe o teu coração seja endurecido em relação a Deus. Não forma assim aquela resistência de fluir e obedecer o Senhor. Porque o coração tem que ser protegido. O coração é tão importante. E Deus quer que nós mantemos uma certa guarda sobre o nosso coração. A guarda diz, aquela couraça é justiça. Justiça que não é ganha por nós, é a sua presença. Ele é justo. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que os que estão em Cristo são a nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Né? E depois em versículo 21, diz que nós somos a justiça de Deus. Diz que aquilo que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então não foi a nossa santidade que ganhou essa justiça. Justiça fala de uma relação, né, reto perante Deus. Sem acusação, sem pecado. Não somos justos. Né? Como que nunca temos pecado. Porque Ele fez aquela troca divina. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. E deu-nos aquela bênção. Nós já temos falado sobre essa troca divina. Mas é tão importante saber que nós somos agora a justiça de Deus. Essa é a nossa identidade. O inimigo quer contrair isso, quer dizer que somos pecadores, que não prestamos para nada, que o nosso destino é o inferno. Mas Jesus veio para livrar-nos do mal do inimigo, para dar-nos a sua identidade, sendo santo, sendo justo. É a nossa proteção.
Quando o inimigo vem com condenação, nós podemos dizer, como Romanos 1, não há condenação para os que estão em Cristo, porque Jesus deu-nos a sua justiça. Eu sou santo perante Deus. Não há acusação, não há argumento contra mim. Amém? Deus te abençoe.